Nós é espírita, mas nós tem um medo de espírito. Oi, boys and girls, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol Oliveira e esse é o Meninas Espíritas. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante: assombrações, medo de espíritos, manifestações físicas. If it's an arrow at the bottom. Eu só queria comentar que eu acho muito engraçado que nosso mentor, a gente quer saber quem é, né? Ai, como será que meu mentor é? Será que ele é tipo Léo? Agora, e o obsessorzinho? Ah, o obsessorzinho a gente não quer. O obsessorzinho, não. Você sabia que histórias de assombrações, de casas mal assombradas, fenômenos mediúnicos acontecem, há muito tempo? E no próprio livro dos médiuns tem vários relatos sobre casas mal assombradas. Tem alguns casos que vocês podem procurar aí, que é o espírito batedor, que ele ficava batendo nas coisas lá da casa da pessoa, dos móveis. O caso do espírito da rua Desnoyers, que ele tacava pedra nas pessoas, tipo assim, está lá de boa assim na rua e tal, do nada uma pedrada, vou uma pedrada em você. E eu trouxe uma história que eu achei bem interessante, que eu vou contar pra vocês agora, que chama A História de um Danado, tá na Revista Espírita de 1860. Então, música de mistério agora. Era uma vez uma casa mal assombrada, onde os habitantes da mesma sentiam medo de ficar lá sozinhos, porque ouviam coisas, viam uns vultinhos por aí. E um dia, um dos moradores da casa estava assim, entrando num cômodo de boa e tomou uma bufetada do além. Logo já ficou desesperado, né? Falou, meu Deus, agora o que está acontecendo nessa casa? Kardec, lá com o time de médiuns, foi fazer a evocação desses espíritos. O que estaria acontecendo naquela casa, né? E conta que o espírito que estava ali, ele era um espírito assim, bem ruinzinho, bem danado. E daí eles não conseguiam comunicação com ele de jeito nenhum, porque ele era muito violento, rasgava lápis, quebrava... Rasgava lápis. Rasgava as folhas tudo, quebrava os lápis no meio, era muito agressivo. O mentor, né, que tava auxiliando e tal, falou assim, olha, orem por este espírito e daqui um mês a gente vai evocá-lo novamente. Deu um mês. Aí finalmente conseguiram a comunicação e descobriram que aquele espírito havia cometido 2 assassinatos naquela casa. Ou seja, ele estava ali e era como se fosse um castigo pra ele, porque ele estava revivendo as cenas que ele cometeu, as atrocidades que ele cometeu, e estava esperando por alguém ali que o chamasse para o arrependimento. E depois de muitas preces e tal que a galera fez pra ele começou a conseguir conversar e a pensar nos atos que ele tinha feito na vida anterior dele. Ele ficou vagando naquela casa por 200 anos. Lembrando também do caso das próprias irmãs Fox, né? Que foram as grandes responsáveis aí da galera começar a pensar em estudar o espiritismo. Que era o quê? Eram 2 irmãs, elas eram crianças, né? Basicamente. E elas moravam num vilarejo chamado Hydesville. E daí, na casa delas, ela ouvia batidas de espíritos. E daí uma delas pensou fazer uma pergunta qualquer, seria uma batida para sim, 2 para não. E assim nasceu mais um meio de comunicação aí com os espíritos, que é a tipologia, que é a comunicação através das pancadas. E através disso foram evoluindo as formas de se comunicar com o além. Mas Carol, e aí, o que eu faço, meu? Se eu ver um espírito, se eu ver vulto, estiver sentindo umas coisas esquisitas, a gente tem uma visão de que, tipo, meu casa é mal assombrada, tem que chamar alguém pra benzer, não sei o quê, e daí tem que exorcizar.
O espírito de São Luís, no livro dos médiuns, na manifestação, onde Kardec pergunta pra ele o que a gente deve fazer então, ele diz que a primeira coisa que a gente deve fazer é prece. Sim, a gente precisa orar por esses irmãos que se encontram nessas situações. Só assim a gente vai conseguir com que ele se liberte daquela situação. Sendo assim, você é um instrumento de ajuda para os espíritos que se encontram por aí necessitando de ajuda. Olha, lá no livro dos médiuns está exatamente assim. O melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Atrair os bons espíritos como? Primeiro, bons pensamentos e segundo, atitudes no bem. A gente fala, e aí, vários filmes de terror, será que eu assisto? Olha, eu não curto muito assistir, porque assim, eu não me sinto bem. E daí eu trago a mesma reflexão pra vocês. Vai agregar alguma coisa de positivo assistir a esses filmes? Sim ou não? Você vai conseguir dormir à noite? Ou seja, se você acha que não vai te trazer coisas positivas e não vai te agregar nada de bom, é melhor você assistir o filme do Pelé. Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares. Pra fechar então, já que a gente tá falando de filmes e tal, de assistir coisas bacanas, eu queria que vocês sugerissem filmes aqui nos comentários que trazem algum ensinamento espírita, alguma coisa que a gente possa utilizar aí no nosso dia a dia e que seja realmente útil. Vocês topam? Bom, se você gostou do vídeo de hoje, curta, dá o seu like, dá o seu joinha e não esquece de se inscrever no canal. Vou ficando por aqui até semana que vem. Beijos, tchau!